os grandes heróis de Deus não são encontrados só nas páginas da Bíblia, em épocas milenares, muito longe e distante dos nossos dias. O avivamento morável, poucos séculos atrás, nos mostrou que é possível um grupo de pessoas se voltar para Deus de uma forma única e singular. Eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente, funcionando. Desse despertamento, pela presença, paixão por Deus e pelos seus valores, um dos maiores movimentos missionários da era moderna da igreja se despertaram. Esses camaradas saíram levando o evangelho por todo o mundo. Agora, conta-se a história de dois deles que vieram para a região, para as ilhas da América Central, e souberam e tiveram a notícia que o dono da ilha tinha milhares de escravos trabalhando e que não havia cristãos nem igrejas entre eles. Eles escrevem cartas pedindo permissão para poder entrar para pregar o evangelho. E o dono nega. E diz, ninguém tem permissão de entrar aqui, a não ser que entre como escravos. Ele escreve uma outra carta. E eles oferecem vender a sua liberdade para entrar como escravos na ilha. E eles precisavam vender a liberdade para ter o dinheiro da passagem. A história acabou não se concretizando dessa forma por questões legais. Na época, eles não eram negros, não se encaixavam no padrão da escravatura, mas eles não sabiam que o processo final seria legalmente derrubado. Eles se dispõem a irem até o fim. No dia que entram no barco, estão para se despedir, aquele momento de choradeira de famílias, amigos e parentes, porque não há viagem com retorno. Eles nunca mais seriam vistos por ninguém. Era uma despedida permanente. Esses dois gritam do barco uma frase que acabou se tornando o lema, o grito de guerra do movimento morável. O grito deles foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre Jesus e diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todo investimento, toda abnegação, todo o sofrimento dele por mim e por você é recompensado quando eu e você decidimos servi-lo, mas também é recompensado quando eu e você entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz, e os que agora vivem não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora tente imaginar hoje, se 50 milhões de evangélicos no Brasil, que é a estimativa mínima do que se acredita que somos, resolvesse viver o evangelho nesse nível de doação. Um exército de pelo menos 1/4 da nação, comprometido com Cristo até o tutano, dizendo, nós vamos viver em função de algo maior. A igreja não estaria caminhando de forma tão lenta. Mas eu acredito que isso não é um sonho distante, não é utopia, nem algo impossível. Eu acredito que um sopro de avivamento ainda vai varrer a nação brasileira e que nós poderemos corresponder com Deus de uma forma diferente. Mas sabe, não se trata de mero e simplesmente você ser egoísta. Então deixa eu escolher o que no final é melhor para mim. Na verdade, a disposição de Deus recompensá-lo é porque você aceitou o que é melhor para ele, o que será melhor para muitas outras pessoas. E ele diz, para não ser injusto, eu deixo isso bom para você também. Mas se você entendemos o nível de doação de Cristo, mesmo se ele falasse, estou recrutando voluntários, sem nenhuma recompensa, só em nome do que eu já fiz por você, eu acho que isso já deveria ser suficiente para você dizer, conta comigo, eu quero te levar a sério. Sabe, eu acredito que o crente que sai, vira as costas para os prazeres do mundo, mas não entra para mergulhar em Deus de verdade, ele acaba ficando num lugar muito sem graça. Está certo que ele deixou as coisas que custarão a morte eterna, mas ainda que naturais, tinha algum tipo de gratificação e diversão. Mas quando eu e você vivemos uma vidinha religiosa, sem vergonha, eu não acredito que isso seja o grande motivo da troca. Precisa haver algo que norteie a minha e a sua vida para mergulhar nesse negócio de cabeça. Para dizer, eu vou entrar com tudo, eu vou sem reserva, eu vou dar tudo de mim.
Outro dia alguém falou, pastor, parece que o que vocês incitam é um certo fanatismo. Não, fanatismo é pouco porque a gente quer. Fanatismo as pessoas fazem sem ter Cristo. O nosso é um outro nível de loucura. Tem que ser mais do que isso. Porque, nas palavras do próprio Jesus, essa é a natureza do Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver por algo maior. E para isso nós vamos ter que escolher morrer para algumas coisas menores. Você recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, onde você está, sentado mesmo. Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Eu tentei da melhor forma possível, debaixo da tua liderança e direção, compartilhar aquilo que tem norteado a minha vida por tantas décadas. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, e um discurso que sequer será útil. Mas eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu sei que nesse grupo existem tantos deles que têm recebido do Senhor alguns chamados específicos. Outros que ainda compreenderão isso ao longo da jornada e do caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Não nos deixe distrair ao longo do caminho. Não nos permita perder a percepção da eternidade. Não nos permita, ó Deus, ser enganados a ponto de buscar gratificação apenas naquilo que é terreno, passageiro e momentâneo. Nós queremos viver por algo maior. E nessa escolha estar disposto a sacrificar aquilo que é menor. Nós queremos ajustar o foco na recompensa. Que antes de qualquer outro tipo de entendimento que possamos ter desse galardão, começa com o teu sorriso naquela porta de entrada. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não há forma dessas verdades entrarem em nós, a não ser por revelação. Que o pensamento dominante desse mundo, que é tão egoísta, Senhor, não nos domine. Mas que o Espírito de Cristo nos influencie. Como está escrito, que age em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma humana e como homem foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nós clamamos por esse sentimento que nos leva à mesma disposição de escolhas, de esvaziamento, mas que também um dia determina um outro nível de recompensa. E é por isso que a tua palavra diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho de toda a criatura nos céus, na terra, debaixo da terra. Queremos viver tanto o sentimento de Cristo, que nos leva à disposição de entrega, como também as recompensas eternas. Essa vida é tão curta, Senhor, mas é a oportunidade que temos de entesourar para a vida eterna, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ser rico para com Deus. A riqueza para com Deus não é apenas a escolha de rendição. Ela começa com isso, mas envolve entesourar para a vida eterna. Nós queremos ser úteis ao Senhor. Queremos fazer diferença na nossa geração.
Queremos viver o Evangelho de verdade, de forma completa e intensa. E nessa noite, Senhor, queremos, por um lado, nos arrepender de muitas vezes ter um foco tão egoísta, buscando um tipo de recompensa, de prazer e de deleite que nem se compara com aquele que o Senhor propôs. Abre os nossos olhos. Só o Senhor pode nos levar a esse lugar de entendimento e compreensão. Isso sim norteará nossas escolhas. Queremos escolher com sabedoria e semear para a eternidade, investir para a eternidade. Se ao longo do caminho o Senhor nos permitir de alguma forma desfrutar ao longo dessas escolhas de recompensas terrenas, que elas venham, mas não dependemos delas, Senhor. Queremos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Sopra sobre nós. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que venham dias de despertamento. Que venham dias de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, nos fazendo repensar o curso da nossa vida. Antes que chegue aquela fase de arrependimento tão comum a todos na velhice. Razão pela qual a Tua própria palavra nos adverte no livro de Eclesiastes. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. O Senhor tem nos dado uma oportunidade que muitos não tiveram de começar cedo. De planejar a devoção de uma vida inteira ao Senhor. Nós não queremos desperdiçar isso. Mas por outro lado sabemos que, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. É por isso que nós estamos clamando por discernimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abra nossa mente e o nosso coração. Permita-nos acessar um nível de compreensão dessas verdades como nunca antes. Mesmo aqueles de nós que já alcançamos parte disso, nós queremos entender numa nova medida. Dispostos a sacrificar e te oferecer qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. Nós oramos em nome de Jesus. E quando chegar os dias da nossa velhice, ou mesmo depois da nossa partida, que aqueles que se lembram de nós forem se referir a nós, Senhor, que possam dizer, viveram por algo maior. Escolheram ser tão nobres, que entraram na classificação de Hebreus 11, homens dos quais esse mundo não era digno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome mesmo. Fale com Deus um instante. Talvez seja uma boa hora de pensar e repensar o curso da sua vida. Suas decisões, suas metas. Talvez seja a hora de fazer alguma entrega específica a Deus. Ou mesmo de clamar para que Ele traga a direção daquilo que Ele tem para a sua própria vida. De modo que você possa se ajustar e se alinhar.
Mas acredito que mesmo antes de saber o caminho que nós vamos trilhar, nós podemos dizer como Lutero, grande reformador: posso não conhecer os caminhos pelo qual ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança, a ponto de você poder se entregar mesmo antes de saber o caminho e dizer: eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar o destino e o curso da minha vida nas tuas mãos e ao cumprimento do teu propósito. Eu vou escolher viver como Paulo, dizendo: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus Cristo, cumprir o ministério.